Os palmeirenses estão se mordendo de raiva. Negociação avança e Botafogo tem otimismo para fechar contratação de Danilo do Nottingham Forest. Ótimo volante, se vier, será um baita reforço. E o Fortaleza, que acabou de anunciar o Renato Paiva, né? Faz proposta de empréstimo por Danilo Barbosa do Fogão. Botafogo anuncia Jordan Barreira, né? A contratação do jogador colombiano até o final de 2029. E muito mais agora, então antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Ó, Live Pix aqui em cima, o Pix também é ali, aqui embaixo também tem o link do Pix. Não, o link não, né? O e-mail, pra você copiar e colar. Tem também o link do nosso canal principal, canal reserva, no Instagram. Tem a Jet Sport, parceira do canal. Tem também como você hypar o vídeo, ajuda muito a gente, tá? É de graça e você dá uma moral gigantesca pro canal. Então bora pro vídeo, depois a gente volta. Vamos falar de mais um empate agora, né? Um empate de dois times de lugares bem diferentes na tabela de classificação, mas eu queria aproveitar, eu perdi um gancho aqui quando eu falei que Não, pode rodar os jornais aí que na sequência eu acrescento. A gente já está vendo aí as manchetes de Vitória e Botafogo, né? Segundo jogo do Fábio Carille no comando do Vitória. Primeiro jogo do David Ancelotti no comando do Botafogo. Porque no outro ele foi auxiliar de... Sim. Claro que não, né, gente? É só que agora ele está regularizado no BID, estreou em casa e tal. Mas eu tinha perdido um gancho aqui para falar que o ex-treinador do Botafogo, né, a quem o David Ancelotti substitui, agora já é esperado pelo Fortaleza nesta quinta e já deve comandar o time contra o Bahia. Reportagem do Juscelino Filho, publicada aqui no GE. Globo. Então, foi anunciado imediatamente o substituto do Juan Pablo Vojvoda, que é o Renato Paiva. Já volta da Copa do Mundo com um novo time para comandar. Sábado faz um mês do Botafogo PSG, quem diria, né? Um mês já? Um mês do Botafogo PSG e o Renato está em outro clube, daqui a pouco vai enfrentar no começo de agosto o Botafogo. O futebol é dinâmico, né? Da série, o futebol é dinâmico. E aí mais uma daquelas, né, ideias de volta à realidade. O Botafogo, que foi capaz de ganhar do PSG, não conseguiu fazer gol contra o Vitória, jogando em casa. Pois é, mas vamos pro jogo. Pro jogo, né? Porque assim, olhar só isso, né, não é verdadeiro. Por exemplo, já no primeiro tempo era para o Botafogo já ter saído com um resultado positivo. Tudo bem que o Lucas Arcanjo fez grandes defesas e tudo mais. Para mim, foi o melhor jogador em campo. Aliás, aí, ó. Né? Mas, assim, foi um ataque contra a defesa no primeiro tempo. Um ataque contra a defesa. E o Botafogo poderia, sim, 2 bolas na trave nos 90 minutos, sendo que a última, né, também foi uma defesa do goleiro e ela bate no travessão depois, numa cabeçada do Cuiabano. Então, acho que a atuação do Botafogo, ela foi positiva. Ela foi boa. Mas eu tenho algumas ressalvas a fazer, sobretudo no segundo tempo. Por exemplo, ontem ele tira o Alan e coloca o Gregory. Eu não vi qualquer necessidade de fazer essa mudança. Porque o Gregory vai embora? Então é o quê? É homenagem? Para fazer homenagem? Foi uma mudança esquisita. Ou o Gregory jogava, como ele era exatamente. Já não contava porque o jogo não pedia isso ontem. Sim. O jogo estava 0-0. O jogo pedia, sabe o quê? A entrada ou do Correia ou do Santos na vaga, sabe de quem? Do Alan. Para tornar, ou até mesmo o Mastriani, para botar 2 atacantes. Porque com Gregory e Alan você não muda o jeito de jogar. Você muda jogadores da mesma posição. Exatamente. O jogo ontem pedia isso no segundo tempo, já que o gol não saía. Então eu acho que ali foi uma troca que não gerou nenhum tipo de transformação na equipe. Era preciso fazer algo diferente. Repito, ou o Correia ou o Santos na vaga do Alan, ou até mesmo o Mastriani para jogar com 2 atacantes, né, de área, o Mastriani e também o Arthur Cabral. É o chamado plano B, né, Barreto? Que eu defendo demais. Porque assim, o jogo não tem jeito. Você sabe que há 15 dias eu mudei de opinião aqui, de achar que todo time tem, todo técnico tem um time titular. Eu acho que isso não existe mais. Eu me rendi a isso. O futebol de hoje não permite mais isso. Mas ao plano B você continua apegado. Eu continuo apegado.
E o plano B significa durante o jogo. 23-8 de Olha lá. finalizações e 8-1 de finalizações certas. Sim. O Botafogo. Nesse caso aí, uma das manchetes que a gente mostrou, só faltou o gol, não parece exagerada. Não, né? claro que O não. Botafogo jogou muito bem. Sim. Verdade, assim. Verdade, o Botafogo jogou bem. Vertical, teve problema no time segundo vertical. tempo, depois da mudança, mas o primeiro tempo também, assim. A gente falou do Renato Paiva, né? Minha impressão vendo o jogo ontem é que as indiciocracias do futebol, às vezes, né? Com o Renato Paiva, muitas vezes o Botafogo jogou mal e conseguiu ganhar. E ontem, com o David Ancelotti, jogou bem e não conseguiu ganhar, né? Acabou só empatando. Mas acho que foi um jogo de bons recados. Dói muito, assim, pro torcedor do Botafogo perder esses 2 pontos contra o Vitória, um time na zona de rebaixamento, principalmente pelo tudo que foi a rodada, né? Se o Botafogo vence o jogo ontem e chega a 24 pontos, se a gente olhar a tabela hoje, a gente começava a falar de Botafogo brigando ali pela ponta, né? Sim, 24 sim. pontos, o Flamengo tem 27, 27. o Cruzeiro pode ir a 30, mas estaria ali nesse bolo de Flamengo e Palmeiras, coisa que o Botafogo ainda não conseguiu nesse campeonato. Mas as notícias são boas. O time, em 2 jogos ali, num trabalho que parecia que poderia ser mais... Uma quebra, né? Uma dificuldade de retomada, né? Contra o Vasco jogou bem e ontem jogou melhor. Sim, jogou melhor do que contra o Vasco. Resultado injusto, eu Então, acho. assim, acho que é a força do elenco do Botafogo, que é muito forte, que mostra que essa quebra não vai ser tão difícil assim. E o David Ancelotti, o famoso Ancelotinho, né? Tá se mostrando um treinador que pode dar certo mesmo. Também que vai, acho. Que vai também, mas ter queria uma fazer ideia- essa ressalva, uma- tá? Não sei se você concorda com essa ressalva que eu fiz essa da mexida. Eu acho que ontem o time precisava disso. E tem uma outra coisa nas mexidas também que eu acho que atrapalhou o time, que é o Tucu Correia, que ainda não tem uma função clara. Não Sim, dá para entender, sim. todas as vezes que ele entra, não dá para entender o que ele vai fazer em campo. Se ele está entrando de ponta, se ele está entrando de atacante. A minha impressão é que ele é aquele cara novo no trabalho, então quer pegar um cafezinho com quer ir passa na baia de todo mundo ali, porque ele está em todas as posições do campo, assim, e isso muitas vezes pode se mostrar um jogador voluntarioso, mas é um jogador ainda que não parece ter a consciência tática que esse time tem. E aí o Botafogo piorou um pouco no segundo tempo, piorou com as mexidas, mas merecia ganhar e quase ganhou no último lance do jogo, com o Cuiabano ali num lance importante. A perspectiva cabeçada do Arthur Cabral na trave. tá bem, os reforços estão bem. Sim. Tô gostando muito do Caio, ex-Caio Pantaleão, né? Que não quer ser chamado de Caio Pantaleão. Montoro, baita jogador, hein? Montoro bem também. Ontem Baita jogador. Um pouco abaixo do que foi contra o Vasco. Sim, mas um baita jogador. Acho que no fim das contas, apesar de perder 2 pontos em casa, né? Onde o Botafogo é muito forte, as perspectivas saem desse jogo são boas. Ontem o pior foi o resultado. Sim. E não a atuação. Como disse o Thales. A gente já viu aquele time do Renato Paiva jogar mal e vencer. Ontem não. Ontem o Botafogo não fez um jogo ruim. Não fez um jogo ruim. As imagens mostram isso, gente. A gente está vendo aí os melhores momentos do jogo. Né? A quantidade de oportunidades, 2 bolas na trave, o goleiro sendo escolhido melhor. Quando o goleiro é escolhido melhor em campo, gente, e o time não venceu, tem alguma coisa E ele tem um indicada aí, recurso né? interessante do tapão na bola. Né? Sim, vai com recurso, né? Com a vontade. E a sequência é boa pro David Ancelotti. Ele pegou o Vasco fora de casa, mas um jogo em campo neutro. Agora pegou o Vitória em casa, poderia ter vencido. Pega o Sport, que também está na zona de rebaixamento. Sim, e depois sim, é o Corinthians em casa. Então, assim, é uma sequência boa para dar tranquilidade para esse trabalho e parece que vai conseguir. Antes de chamar os treinadores, posso repetir o disclaimer? Pode. Impressões iniciais, Claro. tudo aí que vocês estão Claro, passando. claro, Né? claro. O Botafogo tem passado também Mas recados eu queria- positivos. mais o uma Montoro, vez. na verdade, desde a Copa do Mundo, né? As entradas que fez foram interessantes. Sendo bem cru, assim, ver o jogo do Botafogo com o Renato Paiva às vezes era chato. Era um time chato de ver em campo. Não era um programa legal ver o jogo do Botafogo. Ontem foi uma... Talvez eu esteja impregnado ou me levando, né, contagiado pelo fato de ser filho de quem do fato de ser filho de Carlo Ancelotti, de ele ter feito uma mexida ontem, para mim, sabe? Gente, essa mexida aqui não é mexida de filho de técnico top, entendeu? Você trocar o Alan pelo Gregory. Mas, teve homenagem, né? Aos jogadores que estão indo embora. Igor Jesus. O Igor Jesus vai fazer falta, hein, gente? Embora o Arthur Cabral também, né? Na série das primeiras impressões, né? Sabe, o Luciano falou isso no programa aqui e eu concordo com ele. O Gregory vai fazer ainda mais falta, eu acho. Também então, é um acho. jogador muito difícil de achar, um jogador com uma consistência defensiva, que tem um bom passe, um jogador que arma, que desarma armando também, que é muito difícil de encontrar. Gregory teve até bandeira, né?
Mas esse tipo de despedida pode ser só fora de campo mesmo, né? Não precisava ter entrado. tem Ou então necessidade. entrava, jogava o jogo. Ou se está ganhando o jogo de 2-0, entra Sim, para ser aplaudido. claro. Né? O jogo não pedia isso ontem, É. não pedia. Enfim, vamos ouvir os treinadores, começando justamente pelo Ancelotti. Gostei da primeira parte do jogo. Jogamos com... Acredito que começamos o jogo com ritmo. A gente queria fazer isso, meter a bola na área, ganhar a segunda bola, evitar as transições deles. E fazemos isso. Segunda parte começamos bem também. E depois a gente perdeu um pouco de ritmo. Mas estou feliz com a atuação do time. Não tivemos sorte, perdemos um pouco de ritmo ao final, mas temos que seguir. Esse é o caminho. Vai ser um dia que não vou esquecer. Queria ganhar, mas o futebol não sempre pode ganhar. Vou trocar de roupa, não sei, vamos ver. Vamos procurar fazer algo para o próximo jogo. Futebol tem umas coisas assim que a gente não consegue controlar. É claro que a nossa atuação contra o Inter ela foi melhor em relação a hoje. E lá a gente perdeu e aqui a gente acabou somando um ponto. Sabemos que pode mais, por isso que eu falei, vamos comemorar esse ponto, mas sabendo que a gente tem que melhorar. Essa foi a minha conversa com os atletas no vestiário, né, e você vê todos balançando a cabeça, confirmando e sabendo que a gente precisa melhorar. Só para contextualizar, a última frase do Ancelotti sobre trocar de roupa é uma resposta à superstição, né? Alguém mencionou, você está vindo para um clube supersticioso, ele tá bom, vou tentar trocar de roupa, né? Não consegui ganhar com essa na estreia e tal. Era uma brincadeira sobre isso. O Ronaldão falou do Vitória, que é assunto também porque complicou a vida do Botafogo, jogando no Rio de Janeiro, segunda partida no comando do Fábio Carille, e o Vitória ficou no 0-0. E olha que o Botafogo, do Ancelotti Filho, teve muitas chances para conseguir a vitória. Uma noite de fortes emoções, de estreia, mas também de despedida. Foi a primeira vez de David Ancelotti como treinador. O Botafogo teve volume de jogo, criou diversas chances, mas do outro lado, Lucas Arcanjo estava em uma noite inspiradíssima. O goleiro rubro-negro fez milagre, como nesse cabeceio de Savarino. E quando a bola passou por ele, Edu tirou o que seria o gol de Arthur Cabral. No segundo tempo, o alvinegro seguiu tendo mais a bola, mas não conseguiu ser tão criativo quanto na etapa inicial. Arthur Cabral quase marcou de novo, mas dessa vez foi a trave que impediu. Savarino bateu colocado, com perigo. Aos 16 minutos, Gregori entrou no lugar de Alan. Foi a despedida do camisa 26, negociado com o Al Rayyan do Catar, time treinado por Arthur Jorge. Após o apito final, ele foi homenageado pela torcida e aplaudido pelos companheiros. No último minuto de partida, por pouco, Gregori não deixou uma assistência como última lembrança. Ele cruzou, Cuiabano testou e adivinha? Lucas Arcanjo e depois o travessão atrapalharam os planos botafoguenses. Com tantas chances desperdiçadas, o Botafogo perdeu a oportunidade de ficar a apenas 3 pontos dos líderes. No futebol tem que marcar para ganhar os jogos. Não foi suficiente, não tivemos sorte. É frustração, porque queremos sempre ganhar, mas temos que seguir. Amanhã é outro dia. Não agradou nenhum de nós, né? Não só eu, como os jogadores também. Sabemos que pode mais. Por isso que eu falei, vamos comemorar esse ponto, mas sabendo que a gente tem que melhorar. Essa foi a minha conversa com os atletas no vestiário. Olha, eu vou dizer para vocês que como o Vitória enfrentou o Inter e deu um calor lá em Porto Alegre, e aquele gol muito providencial do Bruno Tabata resolveu o placar para o Colorado, mas o Vitória não é um time bobo, tem tudo para melhorar, é outro estilo. Sai de um jeito de jogar com o Carpini e agora com o Carille é diferente. Só que num jogo diante do Botafogo, num gramado que é muito particular, peculiar, na casa do adversário, segurar o Lucas Arcanjo fez uma partida magistral. Então, Cicinho, o Botafogo é candidato a título, vai brigar por vaga na Libertadores e o Vitória conseguiu um ponto super importante. Exatamente, Renata. Vale ressaltar, né, o trabalho do Carille nesse curto
espaço de tempo, né? Já jogando contra o Inter, quase também empatou, acabou sofrendo ali, mas a equipe do Carille é uma equipe que defende muito bem. O goleiro foi o nome do jogo, né? E digamos que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Aquilo que o Botafogo enfrentou contra o PSG lá no Mundial, né? Sofrendo e achando um gol, dessa vez criou e não conseguiu fazer nada, né? Não conseguiu furar o bloqueio. Mas é um ponto, a gente vê também que o Botafogo é uma grande equipe, e isso daí acontece no futebol. Importante, acredito que seja esse um ponto que o Vitória conquistou, que para ele é melhor resultado do que para o Botafogo. Vamos com novidades, tem treinador novo na área, hein? Fortaleza, porque já é conhecido aqui no futebol brasileiro, Renato Paiva, anunciado de forma oficial como o novo técnico do Fortaleza. Acordo até dia 31 de dezembro de 2026. Também chegando ao lado do Renato Paiva, membros da sua comissão técnica, auxiliares, preparador de goleiros, enfim. Ele é esperado na tarde já dessa quinta-feira para trabalhar, já comandar o seu primeiro treino junto com o seu staff, já iniciar essa trajetória no Fortaleza. Portanto, Fortaleza, de novo, o comandante Renato Paiva chegando por lá. Vamos com o empate do Botafogo e Vitória ontem, Campeonato Brasileiro? Olá, fã de esportes. Botafogo e Vitória da Bahia jogaram pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro para um público superior a 19 mil torcedores aqui no estádio Newton Santos. O jogo marcou a estreia do novo técnico do Botafogo, David Ancelotti, diante da torcida alvinegra. O grande destaque do jogo acabou sendo o goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo. Aos 14 minutos, quase que o Botafogo abriu o placar no passe de Marlon Freitas, que Arthur entrou livre e Lucas Arcanjo saiu e fez uma grande defesa. Aos 17 minutos, depois do escanteio cobrado pela ponta direita, o zagueiro Caio Fernando cabeceou e nova defesa agora no reflexo do goleirão do Vitória. Aos 18 minutos, em sua terceira chance de gol, Savarino, de cabeça, encontrou mais uma vez pela frente Lucas Arcanjo para outra defesa difícil, evitando o gol alvinegro. Aos 37 minutos, o zagueiro Edu salvou quase em cima da linha o chute de Arthur Cabral. O Botafogo voltou pressionando no segundo tempo. Aos 9 minutos, no cruzamento de Arthur na segunda trave, Arthur Cabral, sem ângulo, cabeceou em diagonal na trave. Aos 16 minutos, uma alteração no Botafogo. Gregory entrou no lugar de Alain e esta foi sua despedida do time alvinegro, ele que foi negociado para o Al Rayyan do Catar. No último lance do jogo, já nos acréscimos, aos 50 minutos do segundo tempo, no cruzamento de Gregory, Cuiabano cabeceou no travessão. Final, Botafogo 0, Vitória também 0. Acredito que começamos o jogo com ritmo. A gente queria fazer isso, meter a bola na área, ganhar a segunda bola, evitar as transições deles. E fazemos isso. Segunda parte começamos bem também. E depois a gente perdeu um pouco de ritmo. Mas estou feliz com a atuação do time. Não tivemos sorte, perdemos um pouco de ritmo ao final, mas temos que seguir. Esse é o caminho. Meu pai é a primeira pessoa que vou ligar depois de um jogo, porque a sua opinião é muito importante. Como pai e como profissional também. Todas as equipes, quando chega numa fase dessa, na pontuação, a confiança, ela passa. Eu já joguei futebol, já vivi situações assim, já em comissões técnicas, e eu sei que assim, não vai ter outra forma, a não ser trabalhando, a não ser direcionando melhor as situações. Né? Estou no meu segundo jogo no Vitória com 3 treinos, e treinos assim ainda que não deu para ser intensos, mas é um grupo que quer, né? Um grupo que quer muito, e a gente a cada dia vamos melhorar um pouquinho para que a gente possa buscar gols, sair dessas situações, que eles tenham confiança
né? E vai ser a cada dia, a cada trabalho. Olha aí, o Botafogo oficializou nesta quinta-feira a contratação do meio-atacante Jordan Barreira, 19 anos, vem do Júnior de Barranquilla da Colômbia, assinou o contrato até o final de 2029. Já chegou ao Rio de Janeiro e já iniciou as atividades junto ao elenco. É a novidade no Botafogo. Vamos fazer mais uma pausa? Vamos lá, é hora de falar do Botafogo que entrou em campo ontem à noite. Fala, Rodrigo Brandão. Azevedo, e ninguém esconde que o empate de ontem contra o Vitória foi decepcionante, porque a equipe jogou em casa diante de um adversário que completou ontem 8 jogos sem vitória e ocupa a antepenúltima colocação do Brasileirão. Foi a oportunidade perfeita para estrear com o pé direito, mas o técnico David Ancelotti viu boas coisas na sua equipe. E nós, da imprensa, também pudemos ver, né, Azevedo? Conseguimos observar que a formação tática utilizada por ele não foge muito do que o Renato Paiva utilizava, por exemplo. Ontem ele jogou no esquema 4-2-3-1. E na coletiva, quando foi perguntado sobre que esquema ele deve adotar, ele confirmou essa formação, mas disse que durante a partida pode fazer variações. Ele chega aqui no Papo 2 explicando sobre isso. Gosto de jogar com linha de 4, depois 4-3-3 ou 4-2-3-1. Agora jogamos 4-2-3-1, mas pode ser um 4-3-3 na saída de bola. Sem bola, acredito que o 4-4-2 é um sistema que pode permitir também sair do bloco meio para pressionar alto. No futebol de hoje tem que trocar muito também. Se a gente defende um bloco baixo, a linha de 4 pode converter a linha de 5, ajudando com um ponta ou com um meio. Se tenho que escolher um 4-2-3-1. O David também se mostrou antenado sobre uma das principais características do torcedor do Botafogo, a superstição. Ele também falou sobre isso, falou do sentimento que foi dirigir uma equipe de futebol pela primeira vez e de como foram as horas que antecederam esse momento. Dormi um pouco, 30 minutos, não dormi bem, mas procurei dormir. Não, tranquilo, feliz. Vai ser um dia que não vou esquecer. Queria ganhar, mas o futebol não sempre pode ganhar. Vou trocar de roupa, não sei, vamos ver. Vamos procurar fazer algo para o próximo jogo. Tá aí a palavra do David, que é muito tímido, né? Mas mostrou que tem bom humor também. Já adotou essa característica do botafoguense de ser supersticioso e disse que vai trocar de roupa para quem sabe vencer o Sport no próximo domingo. É esse o próximo adversário do Botafogo. Domingo, 5h30 da tarde, Sport e Botafogo se enfrentam na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Mais uma boa oportunidade que o Botafogo terá de jogar contra uma equipe do Z4, dessa vez o Lanterna, que não venceu nenhum jogo até o momento. Já o Botafogo, por sua vez, completou ontem o 6º jogo sem derrota. Nesse recorte são 4 vitórias e 2 empates. Valeu, Azevedo? Valeu, Rodrigo Brandão. 6º jogo sem derrota, mas com um empate dentro de casa. O que falar desse jogo aí, Gabriel e Vitor? É óbvio que o empate contra o Vitória no estádio Newton Santos é um péssimo resultado. Aí o torcedor que vai se apegar ao resultado fica realmente só frustrado. Quem viu a atuação percebeu um time bem montado, um time que comandou o jogo, que poderia ter feito um placar até tranquilo. Infelizmente a noite tecnicamente foi ruim. Vale ressaltar o Lucas Arcanjo, né, que fez uma grande partida, o goleiro do Vitória. Resultado ruim. Agora, vamos contextualizar um time que está de novo trocando de técnico, de novo no meio da temporada, de novo com jogadores chegando, de novo com jogadores saindo. Então, dentro de todo esse contexto que é o Botafogo, de todo esse planejamento confuso, eu imaginava nessa volta da Copa do Mundo de Clubes até um pouquinho mais de dificuldade nos jogos contra Vasco e Vitória. E o que a gente viu é, Botafogo foi superior aos 2 adversários. Em um dia a pontaria funcionou, no outro não. Por isso o resultado não veio ontem. Se jogar mais 10 vezes contra o Vitória, eu acho que o Botafogo ganha as 10. Desse jeito aí, provavelmente. Jogando com uma atuação como a de ontem, né? Uma atuação propositiva, um time de imposição. Mas é o que o Gabriel falou, muitos jogadores novos chegando, então quando você precisa oxigenar o time, nem sempre os caras que estão no banco estão tão preparados assim, então prontos para entrarem nessa engrenagem, né? As substituições, muita gente reclamou das alterações do David Ancelotti, mas os jogadores que entraram também não corresponderam, né? A gente viu, por exemplo, o Tuco Correia entrando muito mal de novo. Alguns dos reforços vão oscilar, é natural. Perdido. O Santos eu já acho que... Perdi a paciência já. Deveria estar performando mais. Ele já teve tempo suficiente para se adaptar, né? Tudo bem que trocou o técnico,
Mas com o técnico anterior ele também não estava conseguindo render nada. Você não desaprende a jogar bola, né? Porque independente do técnico, tem questões que são meramente técnicas, né? Você dominar a bola, acertar um passe, dar um chute no gol, isso ele não consegue. Agora, eu falo muito mais do Montoro, que fez um bom jogo, né? Do Arthur Cabral, que teve um pouquinho de dificuldade no começo do jogo, mas botou a bola na trave. Esses caras, principalmente, ainda vão demorar um pouquinho e as opções do banco vão demorar ainda mais, justamente por não terem essa minutagem. Eu acho que o Botafogo fez um bom jogo. O caminho me parece ser certo, só o futuro vai dizer se tá certo ou não. Agora, perdeu uma grande chance do Botafogo de se aproximar do Flamengo, do Palmeiras, talvez do Cruzeiro, que joga hoje, pode perder pontos aqui pro Fluminense, do próprio Fluminense, né, se rolar um empate aqui, do Bragantino, que também tropeçou, ou seja, a rodada foi bem legal pro Botafogo, o Botafogo não soube aproveitar, e essa falta de pontaria não pode se repetir no final de semana, porque o Botafogo não pode se dar ao luxo de perder pontos pro Sport. Pois é, o Davis da Cruz está aqui, fazia tempo que não viu o Botafogo com o nível de atuação como de ontem, o que lembrou muito o time do ano passado. Será que mesmo assim o Cantarelli ainda vai continuar passando pano pro Renato Paiva? Ô Zé, sabe quanto foi o Botafogo e Vitória no passado? 1-1. 1-1, né? Verdade. Esse jogo tirou a liderança do Botafogo no Campeonato Brasileiro, trouxe uma responsabilidade para aquele jogo contra o Palmeiras, e aí o Botafogo foi lá e ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. E sobre Renato Paiva, assunto encerrado, né? Pois é. Ele que chegou seja lá feliz lá no Fortaleza, né? Acabou também, eu acho que não é pra tanta implicância. O Botafogo ontem teve uma boa atuação, mas só contextualizar também, o Vitória é fraco, hein? Vitória é fraco. E o Botafogo com o Renato Paiva era o melhor mandante do campeonato. Já tinha boas atuações dentro de casa. Vamos só deixar claro assim, eu gostei muito do nível de atuação. Eu vi algumas boas atuações sim com o Paiva, descontando aquelas de Copa do Mundo de Clube ali, que era um contexto muito ímpar. Mas já no brasileiro, né, que tem aquela do Fluminense, tem a vitória contra o Inter, nem foi tão boa assim, mas foi uma boa vitória. O problema do Paiva era quando o Botafogo tinha que sair para jogar longe do Rio de Janeiro, e aí ele gostava de jogar com 3 volantes, era um time mais retraído, e não é assim que funciona. Se você quer ser campeão, você precisa ser um bom visitante também. Eu, assim, só para contextualizar, porque o adversário de ontem também é frágil. É um adversário que te exige pouco. Botafogo não venceu por questões técnicas que acontecem, né? Goleiro inspirado, enfim. O Arcanjo virou Neuer também ontem, né? Assim, acontece. A defesa que ele faz no cabeceio do Cuiabano é inacreditável, pô. Tem um cabeceio também do Caio Pantaleão, ele faz uma grande defesa, enfim. O adversário também não exige tanto. Não tô, pelo amor de Deus, eu mesmo fiquei animado. Já falei sobre isso aqui. Eu terminei o jogo com uma sensação de otimismo, como quem pensa assim, o caminho parece bom. Claro, né? O que o Vitor falou, trabalho muito inicial, tem muita água para rolar. O David Ancelotti vai ser testado em várias frentes. Ele está se experimentando ainda enquanto treinador, vai encontrar muita dificuldade. Os 2 adversários que o Botafogo enfrentou nesse retorno são adversários de parte de baixo de tabela. O Sport ainda mais. Ainda tem um outro nível de enfrentamento, encarar as equipes que estão na parte de cima. Então só contextualizar isso, tá? Mas concordo, a atuação foi muito boa. E o Botafogo deixou um ar de otimismo, por mais que a atuação, o resultado, na verdade, tenha sido frustrante. O Marcelo Bom Tempo está dizendo o seguinte, que o Botafogo... Cadê o Marcelo aqui? Botafogo tem dificuldade de jogar com times fechados, concorda? Acho que todo time que quer ser protagonista precisa encontrar um caminho, porque mais da metade dos times do Brasil vão jogar fechado. É isso, existe esse mantra que é repetido desde o ano passado com o Arthur Jorge. Vitor falou desse empate com Vitória. Esse empate ele é numa sequência de empate com Cuiabá, que já estava virtualmente rebaixado, Vitória, que lutou contra rebaixamento, e Atlético Mineiro, que estava 200 jogos sem ganhar de ninguém. E aí, o Botafogo não sabe jogar contra equipes fechadas. O Botafogo não vinha sabendo jogar como visitante. É o que a gente debateu aqui com o Renato Paiva. O Botafogo saía de casa, só venceu o Santos numa atuação ruim, diga-se de passagem. Porque o Neymar, pra gente fazer o Neymar ajudou bastante, né? Ajudou. O Botafogo não jogou tão bem naquela partida. Agora, dentro de casa, Botafogo pegou o Juventude, jogou fechadinho sobre abrir a equipe adversária, pegou o Inter, que estava todo remendado, o Inter jogou fechadinho, o Botafogo sobre encontrar espaços. Eu não vejo isso como um problema crônico, não. O problema do Botafogo esse ano são as atuações como visitante. E esse é um ponto aí que o David vai ter que corrigir. Contra o Vasco ele foi visitante, né? Foi quase que um campo neutro, no fim das contas. Porque o Vasco não se fecha tão bem assim. E né? o Vasco não se fecha tão bem. É uma coisa que o Vasco não é fechado. Também, né? Vamos ser sinceros aqui, o Vitória não se fecha tão bem, o Sport não vai se fechar tão bem. O Vitória não só não se fecha tão bem, como cedeu várias oportunidades ao Botafogo ontem, né? Eu acho que o Botafogo soube jogar ontem. Tem aquela do Arthur, que o Arthur divide com o zagueiro e o Arthur Cabral fica sem goleiro e dá uma bolada no zagueiro, é brincadeira. Uma do Arthur cara a cara, um Savarino cara a cara, enfim. Uma boa quantidade de Savarino, hein? Quando é que vai voltar o Savarino, hein? Tô aguardando também, Azevedo. Vale uma crítica aí ao Savarino, porque agora ele está na dele. O
O Savarino não tem mais o direito de reclamar. Porque com o Renato Paiva ele tinha um álibi ainda que era: estou jogando numa posição na qual não me sinto tão confortável. Até pela característica do time que muitas vezes jogava espetando bola no corredor em velocidade, o Savarino realmente já não tem essa característica. Agora ele tá jogando na dele, acompanhado de 2 pontas. Na coletiva ontem, o David falou sobre isso, indicando que pede o Savarino encostando um pouquinho mais na esquerda para dialogar com o Montoro, que era algo que o Savarino fazia no passado com o Almada. Vai ser algo que vai se repetir com um jogador diferente. Então o Savarino agora tá na dele. Acabaram as desculpas, a cobrança vai acontecer. Quem faz uma temporada de altíssimo nível, como fez o Savarino ano passado, agora vai ter que lidar com a cobrança. Precisa começar a render, até porque agora tem concorrência, né? O Tuco Correia faz a função. É um segundo atacante, não é um 10. Mas faz a função. Tem sido o jogador que vem substituindo o Savarino. Pode ser que o Botafogo ainda busque mais alguém no mercado. Então tem concorrência e o Savarino precisa apresentar um futebol de mais alto nível. O Edson Teixeira, chegou o Jordan Barreira, jogador 10 que atua muito bem pelas 2 pontas. Mas aí eu tenho sempre uma ressalva com jogadores bem jovens, porque nem sempre eles chegam jogando muito. O Montoro até chegou muito bem, e eu ainda tenho minha dúvida também se ele vai conseguir manter isso por mais tempo, porque é muito jovem, pô. Vão aprender a marcar também, né? Os adversários, peraí. Entender as características dele, né? E é natural que oscile, não é nenhuma crítica antecipada, não. Se ele oscilar, é natural pela idade. E o Jordan Barreira, tomara que chegue comendo a bola, destruindo, tomando a posição do Savarino e sendo o melhor meio do futebol brasileiro. Mas é um jogador jovem, então eu vou tratar com um pouco mais de cuidado. Nesse momento, responsabilidade maior em cima do Savarino. É só a gente olhar aqui pro Fluminense, né? Que trouxe o Lavega, que é convocado para a seleção paraguaia, o Lescano, que é convocado para a seleção paraguaia, e os caras nem jogam, né? Muito mal, vão pro banco de reservas. Negociação avança e o Botafogo tem otimismo para fechar a contratação de Danilo do Nottingham Forest. O Botafogo avançou nas negociações pela contratação do volante Danilo do Nottingham Forest. E o clima de otimismo por um desfecho positivo. E o clima é de otimismo, né? A informação é do jornal O Lance e do canal do Medeiros. O volante de 24 anos tinha negociação inicial com a Eagle Football para reforçar o Lyon, mas as conversas foram direcionadas ao Botafogo. Ele chegaria como substituto do Gregory, que foi para o Al Rayyan. Né? O Lyon não pode inscrever jogadores agora por punições, né? A gente sabe quais foram as punições dessa temporada atual, passada, quer dizer, do Lyon aí com transfer ban, com quase rebaixamento, etc. Então, o Botafogo seria aí o destino do Danilo, que é um baita volante, tá? É um baita volante, sabe atacar, é um tanque defendendo, né? Tem visão de jogo, é um cara de velocidade, de explosão muscular, não de agilidade, mas de velocidade em arrancada, sabe? É um baita volante. Gosto muito do nome. Tomara que venha mesmo, que meu irmão, imagina, meio pra frente ali, Marlon Freitas, Danilo, Montoro, aí tu tem o Savarino, tem o Arthur, pode ser o nosso Joaquim Correia, né? Pode ter também ali agora chegando o Jordan Barreira, né? Tem o Arthur Cabral, o time ficaria bem enjoado, bem enjoado. Fortaleza de Renato Paiva faz proposta de empréstimo por Danilo Barbosa do Botafogo. Dirigido por Renato Paiva, o Fortaleza fez uma proposta de empréstimo pelo volante Danilo Barbosa do Botafogo. A informação é do GE nessa quinta-feira. Lembrando que ele quase não usava o Danilo Barbosa, né? Aí agora passou a ser interessante o cara. Eu, se fosse o Danilo, não ia. Aqui ele quase não botava o cara pra jogar. Botava o PK, botava o Newton, botava o Alan, botava, lógico, o Gregory e o Marlon, mas ele mesmo quase não jogava. A intenção do clube cearense é ter Danilo até o fim da temporada. O volante de 29 anos tem 14 jogos pelo Botafogo em 2025, sendo 7 como titular. Danilo Barbosa tem contrato com o Botafogo apenas até dezembro, já esteve na mira de clubes recentemente, como o Grêmio e Vasco. No entanto, optou por permanecer no Botafogo. Cara, eu acho que o Danilo Barbosa é um ativo do Botafogo, é um cara que joga de zagueiro e de volante, tem um poder ofensivo na bola aérea muito forte, né? Eu não emprestaria não. Tô reforçando um rival, fala sério. Ah, Fortaleza lá embaixo. Tá lá embaixo, mas a gente já viu que esse elenco aí pôde fazer em outros anos, né? Brigou lá em cima já. Às vezes encaixa uma parada e pode disparar. Jordan Barreira, anunciado pelo Botafogo. A revelação do Júnior Barranquilla tem contrato até o final de 2029. Né? O Botafogo anunciou nessa quinta-feira
a contratação oficialmente, né, do Jordan Barreira, meio atacante, que faz a ponta também, ponta esquerda, ponta direita no caso, também, e 19 anos, revelação do Júnior Barranquilla, e que se destacou na seleção colombiana no Sul-Americano Sub-20. Teve o Jair e o Nathan Fernandes também disputando pela seleção brasileira. Segundo a imprensa colombiana, o Botafogo adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 4 milhões, aproximadamente, de dólares, né? Aproximadamente 22 milhões de reais na cotação atual. Barreira assinou o contrato até dezembro de 2029. Jordan Barreira é o primeiro reforço oficializado pelo Botafogo na janela brasileira de inverno, que vai até o início de setembro, dia 2 de setembro, eu acho. O Glorioso está no mercado também em busca de zagueiro, volantes e atacantes. Aqui está o anúncio, né? Falando do garoto. Ele tem 1,80, ou seja, é um atacante, é um meio atacante, né? Também faz a ponta, alto. Pode ser que ele seja um cara aí para substituir o estilo de jogo do Luiz Henrique, de arranque, drible, velocidade, conseguiram segurar pancada com o corpo, que é um garoto alto. Tomara que dê certo, cara. Tomara que dê certo. Tá aí, ó. Lembrando que o Quarentinha, Heleno, né, Garrincha, Jairzinho, PC Caju, outros já foram também para o Júnior Barranquilla e já foram do Botafogo. Então é um clube que tem grandes ídolos em comum, né? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.